depois de vencer o dragão da inflação, voltamos a ter essas ambições e pensar no desenvolvimento, ou seja, saímos da cracolândia em matéria de saúde para a normalidade. Agora vamos trabalhar para ganhar uma medalha olímpica. O José Serra, que era o candidato do governo, começou a ter dificuldade nas pesquisas, os mercados ficaram em alerta, essencialmente porque viam com muito medo a chegada do PT ao poder. O dólar subiu lá para as alturas, né? A inflação também disparou, na expectativa de que o PT, entrando no governo, ia tudo voltar como dantes no quartel da Abrantes, antes do Plano Real. Aí começa a haver uma desvalorização do real. Naquele momento passa de R$4. Eu me lembro de entrar no táxi, as pessoas falarem, você que trabalhou, vai chegar a 4, vai chegar a 5, as pessoas começam a ficar apavoradas e vocês viram uma crise econômica. Os 6 meses que antecederam a eleição, o risco Brasil passou de 600, 700 para 2.400% nesse período. Assim, não eram coisas que nós estivéssemos fazendo, eram expectativas não destituídas de algum fundamento sobre o que eles poderiam fazer se ao poder chegassem na área da condução da economia. Em 2002, o real já estava bem consolidado. Quando entrou, chamado Lula I, fez uma coisa esperta. Ele falou mal do Fernando Henrique, a herança maldita e tal, mas, na verdade, preservou todo o tripé macroeconômico. À medida em que ele começou a liderar nas pesquisas, e aí eu acho que ele merece muito crédito, porque ele primeiro fez aquela carta ao povo brasileiro, que foi um passo muito importante. Houve realmente uma desvalorização muito grande. Nós, no governo, entendíamos que seria necessário um novo programa, mas o Fundo Monetário não faria isso, e nós mesmos não queríamos fazer isso, se os candidatos com maior chance de sucesso na eleição não se manifestassem a favor do plano, ou pelo menos não dissessem que não seguiriam aquele plano. Nós tivemos dificuldade assim, a colocar papéis com prazos, vencimentos posteriores a 1º de janeiro de 2003. Assim, o custo dele estava muito alto. Então nós fizemos uma força-tarefa de conversar com os principais assessores de cada candidato. Eu participei de algumas conversas exatamente explicando que, vamos ter que fazer isso em prol do país e vamos realmente precisar que não saiam aí dizendo, sabe, não pode fazer uso político disso nesse momento, que é contra o país. Isso foi bem sucedido. Aquela famosa carta compromisso que o Lula assinou, carta firmada, assumiu o compromisso de fazer o esforço fiscal necessário para estabilizar a relação dívida-PIB, preservar a inflação sob controle, de respeitar contratos, que era uma coisa que precisava ser dita. Quando o Lula faz a carta aos brasileiros, melhora o ambiente. Isso faz com que a gente consiga fazer um acordo com o Fundo Monetário. Só para garantir uma transição tranquila, eram dos 30 bilhões, nós só íamos utilizar, acho que uns 5 no máximo, o resto ficaria para ser utilizado por um futuro governo, caso desejasse fazer, podia resolver não fazer. E nós chamamos cada um dos principais candidatos. Eu conversei com os principais candidatos à sucessão presidencial e conversamos com o espírito público, pensando no país. Os acordos que estão sendo elaborados são acordos que prevêem a possibilidade de uma transição tranquila, venha a ganhar quem vier. Isso aí é alternância no poder. Como é que nós vamos viver uma democracia sem alternância? Claro que tem que ter alternância, mas na hora de alternar, tem que alternar direito. Quem chega tem que saber receber um acervo valioso e cuidar dele. Quem sai tem a consciência de que tem que sair também direito pela porta da frente. O Lula corretamente observou, sendo líder sindical, a importância que os trabalhadores davam para a estabilidade de preços. E com a estabilidade de preços, pelo menos os trabalhadores podiam sair em busca de empregos,
tendo o seu poder de compra estabilizado, né? Naquela altura, a maioria da população brasileira já tinha entendido a importância de qualquer governo, qualquer que fosse sua coloração político-partidária, tinha uma responsabilidade de preservar a inflação sob controle. O real virou quase que um bem público. As pessoas falam, olha, gostamos da estabilidade de moeda e quem ameaçar a estabilidade da moeda vai ser punido politicamente. A transição de 2002 ela foi um exemplo muito interessante. Primeiro, o câmbio dispara pelo nervosismo das pessoas, a inflação dispara, mas a transição é feita direito. E o governo que entra respeita toda a herança. O presidente Lula logo assumiu o plano. Manteve tudo certo, inclusive o acordo com o FMI, manteve todas as coisas do plano fiscal, monetário, não mexeu em nada. Tá? Então, grande lição de maturidade da democracia brasileira e das lideranças que ali assumiram. A política macroeconômica do governo Lula foi, em larga medida, uma continuidade da política macroeconômica do governo anterior, algo que serviu muito bem ao país. O presidente Lula manteve tudo, inclusive indicando o Henrique Meirelles para o Banco Central, mantendo o regime de metas, tudo. O então eleito presidente Lula me convidou para ser presidente do Banco Central. E eu aceitei essa missão. Passei 8 anos no Banco Central, um período de muita experiência interessante, estabilizamos a economia, construímos as reservas internacionais. Você teve uma agenda entre 2002 e 2004 reformista, muito positiva para o Brasil, e uma política fiscal de superávites primários muito fortes, que culminou com a gente atingindo o investment grade. Com a inflação estabilizada, foi possível criar o crédito rural, que gerou essa explosão de commodities, que é a grande força competitiva da economia brasileira hoje. E estas reservas que foram construídas, usando-se saldos comerciais importantes, resolveu um problema fundamental do país, que eu mencionei, exatamente a questão de falta de reserva. Nós conseguimos ter superávites comerciais em conta corrente em cada um dos anos até 2007, grandes superávites comerciais, acumulamos reservas de quase 200 bilhões só nesses períodos, por uma situação de enorme expansão de comércio, termos de troca favoráveis e volume de exportações favoráveis. E os outros bancos centrais estavam reclamando que a China estava acumulando muitas reservas, achando que isso gerava excesso de liquidez, e o Brasil também construindo reservas. E então o presidente do Banco Central do Canadá virou para mim e disse: Henrique, eu não entendo, para que você precisa acumular reservas? Nós, no Canadá, não acumulamos reservas. Foi marcar o seguinte: o dia que vocês nos chamarem de país desenvolvido, avançado, nós não vamos mais precisar de reservas. Quando formos emergentes, nós precisamos de reserva. Então, as reservas são fundamentais, porque elas é que dão estabilidade. Lula falou uma coisa muito assertiva. Ele foi lá, pagou a dívida do FMI, não precisava pagar, mas ele pagou. E o Brasil passou a ser um país, inclusive, credor. E hoje o Brasil tem uma reserva cambial, né, que deve estar entre as 10 maiores do mundo e que dá essa condição da estabilidade monetária. Com o auge das commodities e a descoberta do pré-sal, a situação externa do Brasil ficou muito tranquila. Nós conseguimos acumular um volume extraordinário de reservas e a produzir superávites comerciais. Então, quando chegou, por exemplo, a crise de 2008, né, o Lula falou marolinha e foi uma marolinha. Lula reeleito, vem a crise de 2008, que é um super desafio, uma crise mundial sem precedente, com repercussões no mundo inteiro. Bancos americanos grandes quebraram, etc. Mas os bancos brasileiros estavam sólidos e se mantiveram operando normalmente. E estas operações de crédito externo secaram de repente. Quer dizer, de repente, acabou a fonte de 20% do total do crédito brasileiro. Já tinha uma estabilidade capaz de sustentar a política de 2008, que não foi só do Brasil, mas do mundo todo. O mundo todo encheu de liquidez. Eu anunciei que nós iríamos usar as reservas para emprestar aos bancos, para reemprestar para as companhias. E eu anunciei, nós podemos substituir
todo o sistema financeiro internacional, no que diz respeito a empréstimos ao Brasil, por 1 ano. Só que apareceu um outro problema, tá uma coisa estranha, porque apesar disso, o mercado de moeda equilibrado, etc., o dólar estava subindo. O presidente ficou famoso ao falar de marolinha, mas talvez... não foi marolinha, claro que não. O que tinha acontecido é o seguinte: empresas brasileiras apostando numa continuada queda do dólar e apostado pesado, com alavancagem, 2-1, etc. O que aconteceu? Em consequência, quando o dólar, ao invés de cair, subiu, essas empresas todas entraram em insolvência. As grandes empresas nacionais. Isso gerou uma crise. Entendendo isso, eu concluí que nós precisávamos intervir também no mercado de dólar futuro. Conversando, então, com os principais bancos do mundo e dos bancos centrais também, concluí que o tamanho do problema era 40 bilhões de dólares. E a gente teve condições de, usando as reservas internacionais do país, né, de se contrapor a pressões deflacionistas que vieram de fora. Eu chamei numa segunda-feira de manhã, outra entrevista coletiva, e disse: olha, o Banco Central entrará hoje vendendo dólares no mercado futuro. O jornalista perguntou: mas até quanto, presidente? Eu falei: nós vamos vender até 50 bilhões de dólares. O dólar mergulhou. Nós não precisamos vender tudo, tanto assim, vendemos na realidade 33, mas como o Banco Central, inclusive, ninguém sabia, mas nós estávamos comprados também no mercado futuro 22, na realidade a posição líquida foi 11. E nós tínhamos 300 bilhões de reserva, 200 ainda naquela época. E correu tudo muito bem. Portanto, com essas ações firmes, estabilizamos a economia, o Brasil voltou a crescer. O Brasil transitou bem, ou relativamente bem, por essa crise, e talvez tivesse sido isso a última coisa que faltava para a gente ganhar o grau de investimento, que vem justamente logo a seguir, pelas 3 agências assim em seguida. Com a crise de 2008, aquela confusão toda global, o Brasil pôde fazer uma política anticíclica, talvez pela primeira vez na sua história. E isso foi graças à construção do real e à boa administração do PT naquele momento. Foram períodos do país, né, que nós conseguimos uma convivência da evolução e necessidade de evoluções sociais, tá certo? Mas, de outro lado, conseguindo preservar uma política econômica, né, que desse condições do mundo empresarial continuar vivendo e crescendo, né? O grande mérito do Plano Real foi debelar aquela inflação crônica que a gente vivia no Brasil. Ele premiou a sociedade, né, com o fim dessa inflação. A inflação, a preservação da inflação sob controle, não é um objetivo que se esgote em si mesmo. Ele é, a meu ver, só uma condição sine qua non para que outros objetivos, talvez mais importantes, possam ser alcançados, como o país lidar com o seu crescimento, com melhor distribuição de renda, com combate à pobreza, aumento de produtividade, com crescimento sustentado ao longo do tempo. Se você tiver hiperinflação ou inflação elevada, você não consegue fazer transferência de renda. Hoje eu vejo que talvez a principal defesa para o legado do real é a própria população. Porque se o governo começar a fazer besteira e a inflação começar a subir, politicamente esse governo vai apanhar. Quando o real traz essa credibilidade, ele trouxe um lado de confiança. Ele veio restabelecendo toda essa confiança na moeda. Outra coisa que é muito importante, todos nós brasileiros pensamos a nossa poupança em reais. A gente não pensa em outra moeda. O resultado do Plano Real, como a inflação, o combate à inflação, a estabilidade de preços, é algo que a sociedade brasileira não vai mais abrir mão. O país ter a sua unidade de valor, a sua moeda, é uma conquista que a gente não pode abandonar como sociedade. O legado é justamente a moeda estável, o fato do país ter uma moeda. Nós estamos falando de uma moeda que chegou em 1994, 30 anos atrás. Qual foi o período histórico que o Brasil teve moeda estável durante 30 anos? Num certo momento, quando nós consideramos a hipótese de criar uma moeda única no Mercosul, a moeda, na realidade, base para a criação da moeda do Mercosul seria o real, seria ancorado no real, tal qual o euro foi ancorado no marco alemão. Desde 1930 para cá, o Brasil não teve nenhuma situação parecida de uma moeda estável desse jeito. Esse projeto, depois eu concluí que
não era viável, porque eu expliquei para eles. A pré-condição para isso é exatamente que a Argentina estabilize a sua situação fiscal, corta despesas, etc., e consiga estabelecer uma meta. E foi isso que claramente ficou inviável, que essa moeda não seria sustentável com a situação de um ou outro país em crise cambial e crise inflacionária. A lição disso é que, caso houvesse uma unificação de moedas, a base seria o real, que mostra a posição de referência desta moeda. A primeira, talvez, década da minha carreira profissional era muito focado em financiar o governo, em entender se o governo ia ter que fazer uma liberalização do câmbio, como é que ia se comportar a dívida externa, né? Isso foi de 94 até 2004. De 2004 para hoje, a agenda é outra. Passou a ser a financiar as empresas, a financiar o investimento, a financiar o crescimento. E essa revolução do mercado de capitais brasileiro, eu acho que é que realmente mudou a face da economia brasileira. Uma consequência boa da inflação, paradoxalmente falando, é que como os bancos lucravam com o float bancário, desenvolveram um sistema de pagamentos incrível. Então, em 94, se você depositasse um cheque em Manaus, ele aparecia acreditar na sua conta em São Paulo no mesmo dia. Nos Estados Unidos, você mandava um cheque pelo correio, ou depositava um cheque, ele é acreditado uma semana depois. O Brasil tinha já em 94 um sistema financeiro muito mais avançado, que investia muito em tecnologia. Então, tiramos proveito da nossa, sei lá, desses estresse todo que vivemos no passado para nos colocar numa posição vantajosa no assunto digital. A nossa eficiência tecnológica, eficiência de liquidação real-time é parte da nossa herança inflacionária. E acho que isso realmente criou a cultura, o mindset, a disciplina para até hoje, sim, nós somos tecnologicamente todo o sistema financeiro muito modernos. Tem uma infraestrutura ali que a gente desenvolveu no tempo da inflação, comunicando com o sistema de pagamentos, com os cartões de crédito, com o sistema de liquidação dos cartões de crédito, que acho que nenhum outro país tinha. Então, quando veio o desafio do digital, a gente sai na frente. E o Brasil continua na frente em matéria digital. Você vê, por exemplo, o Pix. O Pix está na frente do mundo. O Brasil tem essa vocação para o virtual, para o digital. Apps no Brasil são aceitos pela população de uma maneira assim fantástica. A gente tá vivendo um momento muito interessante. O dinheiro ainda é base da economia, mas a gente vê que os meios de pagamento digitais, eles vêm crescendo em termos de uso, notadamente o uso do Pix vem crescendo, né? Mas a gente tem desafios para que esse uso ele seja amplificado. Eu diria que o primeiro desafio é a bancarização da população. A gente às vezes fica pensando que o brasileiro não adere muito à tecnologia, mas isso não é verdade. O brasileiro adere muito à tecnologia. Tanto é que no começo do Pix, a gente achava que em 6 meses ia ter 10, 20 milhões de negócios e o volume acabou sendo 4 vezes maior do que isso. E hoje a gente está com mais de 200 milhões de negócios por dia. Hoje eu tenho certeza que a principal conquista do Pix foi a bancarização. O pagamento, que era o que a gente imaginou como solução, virou subagenda hoje. Se nós olharmos ele para como a gente projetou, a gente nunca botou a bancarização como objetivo. E hoje ele é o principal fator de bancarização do país. Na nossa época, a inovação era a URV, a estabilidade, a moeda virtual. O pessoal garotado agora diz, a URV foi a primeira cripto. Não é bem isso. Mas é um jeito de entender que é uma segunda moeda, outra moeda, que é de conta. Eu diria que nós já somos disruptivos e inovadores. Vamos pegar aqui as 3 grandes inovações, né? Pix, Open Finance e CBDC, né? O Drex. Eu acho que a gente realmente está na frente. A todos os blocos que a gente vem desenvolvendo, eles na verdade eles são pensados para serem em conjunto. Tinha o bloco do Pix, tinha o bloco do Open Finance,
Depois a gente precisava transformar isso vamos dizer assim, no mundo em cripto, no mundo digitalizado, no mundo tokenizado. E aí vem o Drex. Drex é só uma grafia da mesma moeda. Ele parará de ser impresso em cédula e será impresso digitalmente numa carteira eletrônica de seus saldos. Ele é o mesmo real. Tá? Ele só tem, ao invés de estar impresso num papel cédula, ele estará digitalmente representado. Bem provável que os meios de pagamento digitais sigam crescendo. E a proposta do Drex é uma proposta que gera mais opções aos usuários. Num primeiro momento, no Brasil, ele estará sendo feito para as grandes transações. Quando eu estou comprando um papel na bolsa, quando eu estou comprando um terreno, quando eu estou comprando uma propriedade, quando eu estou comprando um veículo. Ela é uma proposta que pretende reduzir custos de intermediação, faz uso de tokenização. É mais uma etapa nesse processo da gente evoluir o sistema financeiro. Qual é o benefício dele? É o que você ganha a partir do momento que você tem uma transação segura. O que é uma transação segura, Orlando? Uma transação segura eu vou lá, financio o meu carro em 24 meses. E hoje eu tenho que bater na porta do banco para pegar lá o documento da quitação, para ir no Detran, para depois averbar, para depois transferir, e dali a X dias eu tenho um carro no meu nome. Com contratos inteligentes, tá, existe uma cláusula dentro do contrato que diz: pago. Automaticamente todas essas sessões, todas essas transferências já começam a ser realizadas. Que é basicamente uma forma de você tokenizar os depósitos, ou seja, transformar depósito em tokens. Isso é muito bom porque insere essa tecnologia de pegar ativos e transformar em tokens dentro do balanço dos bancos. Você melhora a parte de registros e contratos e também melhora a programabilidade do dinheiro. Vamos falar para a empresa, para maquinário, para financiamentos de longo prazo, para financiamentos de safra de produção, ou seja, onde os contratos têm cláusulas complexas. Estamos levando para esse pessoal toda essa inteligência que um único pagamentozinho, tá, já desenrola, já desencadeia todas as atividades, todos os processos. A tokenização de ativos, a moeda digital, os contratos usando blockchain, tem grande chance de serem os trilhos da infraestrutura do mercado financeiro do futuro. O Drex, na minha visão, ele vai facilitar muito a relação de confiança nas transações financeiras. Você não precisa mais confiar nas pessoas para isso. Ou seja, dado que você instituiu um contrato inteligente, associou ele a pagamentos utilizando o Drex, automaticamente isso está feito. O Banco Central é observador de tudo isso que está acontecendo e eu penso que é muito cedo para a gente tirar conclusões sobre o que vai acontecer. Eu acredito que o dinheiro não deve ser erradicado completamente. Nada tem tanta simbologia e ressonância no imaginário das pessoas do que o dinheiro, que é o equivalente universal, é tudo que você precisa, é o que te dá a liberdade, é o seu poder de compra, é a sua iniciativa, é o real.